Nós conversamos agora com João Dionísio Ren, ele que é analista de transferência de tecnologia da Embrapa Suínos e Aves, e ele que é o idealizador do projeto de boas práticas de produção de postura comercial. Bom dia, João. A Embrapa desenvolveu esse programa voltado às boas práticas na produção de ovos, para a postura comercial. E como que nasceu essa ideia, esse programa, para qual perfil de produtor ele se aplica? Bom dia. Esse programa ele surgiu a partir de um projeto de transferência de tecnologia que a gente desenvolveu, que terminou agora no final do ano passado, que foi executado em conjunto com diversos parceiros, e ele surgiu a partir de uma demanda do setor produtivo e também dos órgãos oficiais de defesa sanitária animal, na tentativa de se contribuir com melhorias de biosseguridade, melhorias de infraestrutura e melhor padrão de produção de ovos, visto que o setor de postura, a cadeia de postura comercial no Brasil, ela contempla uma diversidade de escalas de produção, granjas grandes, granjas pequenas, níveis tecnológicos bastante diferentes e também padrões de biosseguridade também distintos. Então, o projeto ele nasceu nesse contexto, ele foi executado em parceria com diversos atores públicos, o Ministério da Agricultura, os órgãos de defesa sanitária animal dos estados, empresas privadas como a Naturovos, no Rio Grande do Sul, e seus produtores integrados, a Copeave, no Espírito Santo, uma cooperativa de pequenos produtores de ovos, alguns produtores independentes aqui do estado de Santa Catarina, a Granja Pedal, da região de Chapecó, Ovos Guarani e Ovos Huberti, aqui da nossa região de Concórdia, e também Instituto Ovos Brasil, a BPA, empresas de consultoria, de assistência técnica, enfim, contribuíram para que a gente desenvolvesse esse trabalho. E o foco principal, inicialmente, foi para os produtores pequenos e de média escala, visto que, em geral, eles são os que têm maior dificuldade de acesso à assistência técnica, à informação e, muitas vezes, a recursos financeiros, que, em se pensando num programa de boas práticas de produção, as questões de infraestrutura são também extremamente importantes, inclusive para atender à legislação, diversas estruturas produtivas são fundamentais, e fiscalizadas, exigidas pelos órgãos reguladores. Então, o foco principal são os produtores de pequena escala até uma média escala, tanto em sistemas californianos tradicionais, como também em sistemas automatizados de pequena escala. Os grandes produtores não têm sido foco, exatamente porque eles normalmente têm equipes técnicas bem constituídas, têm acesso à consultoria, à informação, participam dos principais eventos técnicos, enfim. Então, o foco foi realmente para esse público em que a demanda se apresentou. E a implantação do programa, ela é feita pelo produtor ou é necessário um acompanhamento técnico? No caso, a Embrapa oferece alguma assistência para esse produtor? Toda a granja produtora de ovos, ela tem um responsável técnico, um profissional responsável técnico, um veterinário que presta esse serviço de responsável técnico. Então, o responsável técnico, junto com a equipe de qualidade, ou enfim, com a equipe de trabalho que tem na granja, e isso então varia muito, em granjas pequenas, familiares, normalmente tem poucas pessoas, 1, 2, 3 pessoas trabalhando, enquanto que em outras, mesmo de média escala, aí tem equipes um pouco maiores, enfim. Então, o foco é um trabalho técnico coordenado pelo responsável técnico, ou então pelo responsável técnico juntamente com a equipe de qualidade, mas muito bem alinhado com o gestor
e muito bem alinhado com toda a equipe de trabalho, né? A implementação de um programa de boas práticas, ele, na verdade, representa, inclusive, uma mudança cultural na instituição, na granja, né? Porque é uma forma de se produzir ovos de qualidade, seguros, baseados, né, num conjunto de procedimentos que são, em conjunto, definidos, registrados, descritos nos POPs, né, nos protocolos, nas instruções de trabalho, enfim. Então, cada procedimento está claramente descrito lá como ele é feito. Existem as planilhas e os formulários de registro das informações, de modo que aquele registro fica armazenado, né, acumulado e disponível para verificações, para auditorias, para fiscalizações posteriores e também como elementos de gestão da própria granja, em que ela pode avaliar o seu progresso, né, em relação a ela própria. Então, um programa de boas práticas, ele normalmente nasce pequeno, né, mas feito pela equipe, de modo que toda a equipe acredita nele, e ele vai sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Nós, aqui na Embrapa, a gente não tem possibilidade de atendimentos individualizados a produtores interessados, mas a gente tem um conjunto de materiais técnicos produzidos, né, que dão apoio para a implementação de um programa, e a gente tem, sim, então, possibilidade de colaborar com algum treinamento, né, algum curso, alguma orientação, né, enfim, e o nosso foco de atuação é na atualização e na capacitação de agentes multiplicadores, né? Então, se um conjunto de produtores ou um conjunto de técnicos da assistência técnica pública ou privada tiver interesse, a gente estrutura um curso, enfim, uma forma de contribuir para que esse programa possa ser desenvolvido. Nós estamos ainda atuando nessa área, estamos trabalhando na produção de um aplicativo para smartphones e tablets, com um conjunto de informações, né, bem num linguajar, num conceito de aplicação prática, né, das boas práticas. Então, é um material que ainda vai ficar disponível. E estamos também organizando um curso, um treinamento de educação à distância no tema. Então, são formas, né, são instrumentos que a Embrapa dispõe para contribuir com o setor, mas atendimentos mais individualizados a gente não tem estrutura de pessoal e de recursos para atender. Então, nossa atuação ela é mais abrangente, com foco nos agentes multiplicadores. E em questão aos custos, esses custos são elevados? Quanto tempo que o produtor demora para ele amortizar esse valor que ele investiu? Bom, essa é uma questão bastante importante. Nós tivemos recentemente uma atualização da legislação na IN 8, que aperfeiçoou uma legislação anterior e determinou novos prazos para adequações das granjas com o objetivo do registro da granja. Então, a IN 8 ela determinou novos prazos para o registro das granjas, que já encerraram no ano passado. Então, todas as granjas protocolaram o seu registro e algumas, um bom percentual já tem o seu registro de granja no órgão de defesa sanitária estadual já obtido, já emitido. Para atender, então, os requisitos para adequação dessa granja, então, envolve questões estruturais, né, como o telamento dos aviários, como a instalação de uma cerca periférica de isolamento, né, da granja, né, afastada a 5 metros, né, dos aviários, né, a instalação de estruturas de desinfecção de veículos, de pessoas e de materiais que adentram a granja, né, protocolos de controle de visitas, enfim. Então, são procedimentos que necessitam de investimento, né? Enquanto que outros, né, como a contratação do responsável técnico, a monitoria da qualidade microbiológica da água, a destinação adequada dos resíduos da produção,
galinhas mortas, ovos não aproveitados, o próprio esterco, enfim, compõe esse conjunto, né? E cada elemento ele tem um componente de custo. Mas nós temos, como resultado dessa melhoria implementada, ganhos produtivos, ganhos de qualidade, né, ganhos de redução de perda, ganho de eficiência, né? Então, de um lado, o investimento e, por outro lado, um conjunto de ganhos, que é muito difícil medir, né? É difícil mensurar isso, porque em cada realidade, né, nós temos situações diferentes. Mas a gente tem verificado nas granjas em que a gente trabalhou, a gente tem, para adequar a granja, aí um adicional de R$1 a R$2 por caixa de ovo produzido, considerando o tempo de vida útil do investimento e a produção de ovos naquele período. Mas varia muito de situação para situação, né? E também da complexidade, né, do programa que se implementa. Mas a gente tem muita segurança em afirmar que a adoção de boas práticas de produção de ovos, ela vale a pena financeiramente, o investimento compensa, ele faz parte de um processo de modernização da granja, né? As granjas estão se modernizando muito. E um exemplo prático que a gente coloca, assim, até como forma de convencimento para o produtor, né, que a gente é constantemente questionado, vale a pena fazer isso, mesmo no projeto, né, fomos muito questionados. E um exemplo que eu coloquei bastante para essa pergunta foi o seguinte: bom, controle de pragas, né? A gente tem roedores, né? Uma ratazana, né, adulta, ela pesa 200, 300 gramas e ela come 10% do peso vivo dela por dia. Então ela come 20, 30 gramas de ração por dia. Isso é uma perda econômica. Além disso, ela desperdiça, ela rói, ela estraga e ela é potencial transmissora de diversas doenças, inclusive a salmonelose, que é sempre um foco de atenção, né, na avicultura de postura. Então, cada um desse conjunto de procedimentos que compõem um programa de boas práticas, cada um ele traz retorno, né? E no conjunto a gente tem plena convicção de que o resultado ele é bastante positivo. E quais as medidas o senhor destacaria desse programa? Bom, nós, nesse projeto que a gente desenvolveu, a gente iniciou com várias limitações, né? Primeiro que a gente atuou no Sul e no Sudeste, em situações com realidades culturais diferentes, geográficas diferentes, tamanhos de escala, enfim, e capacidade de investimento diferentes e, em geral, baixos, né? Porque a gente trabalhou com produtores, né, de pequena escala. Então, o que a gente fez? A gente iniciou implementando procedimentos que não necessitavam de investimento, né, inicialmente. Então, começamos melhorando a condição de higiene da granja, de estabelecer um programa de limpeza diário, né, das instalações, dos equipamentos, enfim, e do ambiente externo, né, que não necessitou investimento. Então, limpeza geral e do ambiente específico, né, lá de armazenamento dos ovos, né, que é uma realidade que a gente tinha tanto na cooperativa quanto na integradora, porque não existia unidade de beneficiamento interno, os ovos iam para o entreposto central, então ficavam periodicamente na granja. Então, ambiente limpo, né, então foi um aspecto importante. Procedimentos de controle de acesso, né? Então livro-visita, né? Definição clara, né, de requisitos, né, de quem poderia visitar, então do vazio sanitário, dependendo do visitante, né? Por exemplo, um prestador de serviço que tem acesso a diversas granjas, necessidade de um vazio sanitário aumentado e do banho, né? Então diversos aspectos, né? E depois a gente foi para aspectos que envolveram mais recursos. Então, por exemplo, o telamento, que foi um tema que a gente trabalhou muito nesse projeto, e o projeto ele conseguiu apoiar o setor para que a política pública
do registro das granjas pudesse ser efetivada. Ela está em curso e o projeto apoiou nisso. Então, o telamento, o cercamento, como eu comentei, controle de pragas, né? Então, roedores, moscas, né? Roedores, pragas diversas. O controle da qualidade da água, então, e num conceito mais amplo de gestão da água, de garantir fornecimento, então, captar a água, armazenar, tratar essa água. A legislação determina que a água seja tratada via cloração, outro meio, né, que essa cloração seja avaliada diariamente e que a gente tenha um fornecimento desse insumo de qualidade, né, sem contaminações e de qualidade para a nutrição da ave, para o bem-estar da ave. Os cuidados com o alimento, com a ração, né, no armazenamento. Questões relacionadas à destinação dos resíduos da produção, então, normalmente, na pequena escala, a compostagem de galinhas mortas, né, o destino adequado do esterco, né, um plano de controles sanitários, um plano das vacinações, né, um protocolo de coleta de dados e que esses dados também pudessem ser tratados, né, tabulados, gerados gráficos e que pudessem ser importantes para a tomada de decisão. Então, nós temos, na verdade, um conjunto de elementos estruturais, né, e também um conjunto de elementos, né, de procedimentos que são necessários para a granja. E um outro que eu estava me esquecendo, extremamente importante, um plano contínuo de capacitação das equipes. Então, também o responsável técnico, com apoio de equipes externas, muitas vezes, é fundamental um programa permanente de treinamento dos funcionários, para que eles tenham o conhecimento técnico necessário, saibam a importância, né, de cada um desses procedimentos, a responsabilidade que eles têm por trabalhar nessa atividade, na produção de ovos, que é um alimento nobre, extremamente importante para a nutrição das pessoas, né, um alimento consumido nas diferentes faixas etárias, níveis de poder aquisitivo, enfim, todo mundo consome ovo, salvo alguém que tem alguma impossibilidade ou realmente não goste, mas quase todos consomem ovos. Então, precisamos de uma granja bem estruturada, com bons procedimentos, todo mundo treinado, que possa produzir bem e sair dali um ovo de qualidade, que atenda aos desejos, aos interesses do consumidor, que satisfaça o consumidor e que ele fique muito confortável em consumir o ovo, né, produzido nas nossas granjas, que é de muito boa qualidade, né, mas sempre tem formas de melhorar, né, da cadeia crescer, né, de termos um trabalho contínuo, né, de crescimento, almejando talvez maior volume de exportação, almejando o aumento do consumo interno nosso, que está na faixa de 200 ovos por pessoa por ano. Tem países aí que consomem muito mais, 350, 360 ovos por pessoa. Então, temos possibilidade de ampliar esse mercado no consumo interno e também na exportação, e termos nessa cadeia, né, da produção de ovos mais um pilar aí para nossa economia, para a geração de empregos, para a geração de renda no meio rural, que é extremamente importante. Então, a avicultura de postura ela é importante, né, para isso, né, para o país, para a economia e para as pessoas aí, tanto nos centros urbanos, né, quanto no meio rural, onde a produção ocorre, né. Muito obrigada, João. Nós conversamos com João Dionísio Rene, ele que é analista de transferência de tecnologia da Embrapa Suíno de Aves e líder do projeto de boas práticas de produção na postura comercial. TV Gesule na cobertura do agronegócio brasileiro.